Nós estamos nosso intervalo da nossa série, e agora em outubro nós iniciaremos a nossa série falando sobre a Reforma Protestante. Aleluia! Né? Vai ser muito boa. Mas antes disso, eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos. É uma palavra que falou muito ao meu coração. Na verdade, o Senhor me deu essa ministração na segunda de manhã. Eu levantei, fui deitar lá no sofá da sala, e Ele ministrou no meu coração na segunda de manhã, e eu vim remoendo essa ministração ao longo dessa semana. Eu gostaria, que você aí, vamos iniciar, abra a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia física, ou o pessoal aí de cima, por favor. Nós vamos ler o livro de Jonas nessa manhã. Então, não tem como nós lermos, apesar de ser só 4 capítulos, mas nós vamos escolhendo alguns textos aqui, a fim de que a ministração que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa manhã seja proveitosa. Mas abra a Bíblia, não feche a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Uma igreja saudável é uma igreja que a Bíblia está aberta o tempo todo, amém? Amém, gente? Sua Bíblia tem que estar aberta, nós temos que ser como os bereanos, conferir para ver se aquilo que está sendo falado está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de sermos um pouco mais amadurecidos, um pouco mais alargados pela Tua Palavra. Nós estamos aqui em comunhão, porque a comunhão ela é refletida pelo Teu Espírito. Nós cantamos a Tua Palavra, nós oramos a Tua Palavra, e nesse momento nós abrimos o nosso coração para que nós possamos escutar a Tua voz, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, que ela tem o poder de fazer uma mudança, uma transformação no nosso interior, com uma precisão cirúrgica, a fim de que o nosso coração possa ser revelado e o Teu Espírito Santo possa transformar a nossa mentalidade. Então, por isso que nessa manhã nós nos submetemos à Tua Palavra, nós damos uma ordem agora à nossa alma: aquieta-te. Nós queremos prestar atenção na Palavra do Senhor. Então, eu repreendo nesse ambiente, nesse momento agora, qualquer distração que venha do inimigo, a fim de que ele possa roubar a semente do nosso coração. Mas que essa semente, de fato, ela possa cair em bons solos e possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Assim nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Nós temos o livro de Jonas, que eu não sei se vocês já perceberam, mas é um livro, com o perdão da expressão, bastante esquisito, pela forma como ele começa, pela forma como ele termina. Esse ano nós lemos toda a Bíblia, e parece que quando você está ali no capítulo 4 de Jonas, parece que alguém arrancou a página seguinte da sua Bíblia, porque está faltando alguma coisa naquela história. Nós vamos falar um pouco sobre isso também nessa manhã. Mas a estrutura do livro de Jonas, nós podemos enxergar o chamado de Deus para a vida do profeta, a fuga de Jonas para Tarsis, a tempestade, Jonas sendo lançado ao mar e também Deus que proveu um grande peixe. Então vamos iniciar a leitura. Jonas, nós vamos lendo alguns versículos, a fim de que possamos crescer um pouco mais nessa manhã. Jonas capítulo 1, vamos ler o verso 1 e 2, que diz o seguinte: Jonas, capítulo 1 e 2. Todos juntos? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha face. Eu vou ler novamente, olha só. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha face. O que nós já começamos a perceber no início do livro é que a ordem de Deus ela é clara para Jonas. Deus diga: vai a Nínive, clame contra ela, ou seja, pregue o juízo de Deus, mas não a fim de apenas estabelecer um juízo, mas o juízo de Deus, quando nós pregamos, é a fim de que nós possamos convocar o povo a um arrependimento. Então essa é a ordem de Deus para Jonas: vá a Nínive, proclame, pregue o juízo de Deus, a fim de convocar o povo ao arrependimento.
E essa ordem, ela vai revelar que Deus, ele não se limita ao âmbito de Israel. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, e Deus já está mandando um profeta de Israel a pregar para povos gentios, para povos pagãos. Eu não sei se você tem bem distribuído isso na sua mente, eu sei que por vezes pode nos confundir, mas o reino ele foi dividido e nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. E Jonas é um profeta que está no reino de Israel. Então, quando você está lendo Israel aqui, quando nós falarmos Israel no livro de Jonas, nós não estamos falando da totalidade da nação, mas nós estamos falando do reino dividido, né, de Israel. Então, essa revelação de Deus, ela não está se limitando apenas ao reino dividido de Israel, mas já está considerando o pecado das outras nações. É por isso que Deus disse assim para Jonas: o pecado dessa nação subiu até a minha face. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou atento a todas as nações, eu estou observando o comportamento de cada ser humano também, além das fronteiras de Israel. Então, por isso que alguns comentaristas vão interpretar que esse chamado, ele é como uma antecipação universal de Deus às nações por intermédio de Israel. Israel não foi criada por Deus para que ela pudesse ser a única nação salva, mas para que através de Israel Deus pudesse abençoar todas as famílias da terra, todas as nações. Então é uma missão centrípeta, atrair a atenção de Deus com as bênçãos do Senhor diante da obediência de Israel, que a gente sabe que não foi assim que funcionou, mas esse é o plano de Deus. Suscitar uma nação de um homem chamado Abraão, abençoar essa nação, a fim de que todas as demais nações pudessem ter a sua atenção atraída a um Deus que está abençoando uma nação. Isso era novo, isso era novidade. Mas nós sabemos que a nação de Israel desobedeceu e não foi assim que aconteceu. Porém, esses comentaristas vão falar sobre essa vocação universal de Deus sobre as nações por intermédio de Israel. E Jonas, ele é diferente dos contemporâneos. Jonas, ele é contemporâneo do profeta Amós, e Jonas também é contemporâneo do profeta Oséias. Esses, Amós e Oséias, eles eram do reino do sul, ou seja, Judá. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Então, nós temos aqui Jonas, reino do norte, Israel, e Amós e Oséias. Os assírios, eles foram inimigos agressivos um século antes da divisão das tribos. Depois você vai entender por que eu estou te dando essas informações. Os assírios, eles foram contra o povo de Israel na sua totalidade, e eles foram inimigos agressivos. Mas em determinado momento o poder dos assírios foi diminuído, assim como qualquer império que se levantou na história. Mas no ano de 722 a.C., os assírios, eles capturaram Samaria. Samaria, que é até então a capital de Israel. Eles deportaram mais de 27 mil habitantes antes de repovoarem esta região com estrangeiros. E aqui você consegue entender a relutância de Jonas de ir a Nínive, depois desse acontecimento traumático. Jonas conhecia possivelmente a mensagem de Oséias. Oséias dizia: os ninivitas, eles são um perigo para a nação de Israel, são homens violentos, agressores. E nós acabamos de ler aqui no versículo 1, Deus dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade de Nínive. Nínive é a capital dos assírios. E após esse evento traumático, Jonas está pensando: o que será que Deus está planejando? Será que Deus de fato ele conhece a vontade dele? Porque às vezes nós agimos dessa forma. Agora lá no versículo 3 também do capítulo 1, Jonas capítulo 1, verso 3. Jonas, porém, levantou-se para fugir de diante do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua viagem e desceu para ir com eles rumo a Tarsis, de diante do Senhor.
E aqui nós temos uma explicação geográfica muito importante para que nós possamos entender melhor o que Jonas está fazendo. Nós temos Nínive, que está no leste, e nós temos a cidade de Tarse, que está no extremo oeste. Alguns comentaristas vão dizer que, na perspectiva daquela época, a cidade de Tarsis era o fim do mundo. Então é como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: Deus está me mandando para fazer uma coisa, mas eu vou fazer totalmente o oposto do que Deus está me mandando fazer. Se Deus está me mandando para uma direção, eu vou para uma direção que é totalmente oposta àquela que o Senhor está me mandando. Ou seja, fugir de diante do Senhor, e é uma expressão forte aqui, né? Ir até Tarsis, evitar Nínive, está falando de um profeta que escuta a Deus, mas está fugindo da presença do Senhor. Jonas escolhe uma rota oposta, Tarsis, extremo oeste, ao invés de Nínive, que está no leste. Isso mostra uma relutância em obedecer uma ordem específica do Senhor. É por isso que alguns comentaristas vão enfatizar que mesmo chamados nobres, de homens que escutam a Deus, podem ser resistidos pelo nosso orgulho, pelo nosso preconceito ou pela nossa própria agenda. Mesmo o Senhor sendo soberano sobre todas as coisas, Ele permite que o nosso orgulho, preconceito ou agenda própria resista à vontade dEle. E é uma tensão que nós veremos aqui nesse livro. Porque mesmo Deus sendo soberano, Ele permite que Jonas o desobedeça. Jonas capítulo 4 ao 10, nós temos o episódio onde Deus ele vai enviar a tempestade. Os marinheiros eles ficam apavorados, eu não vou ler todos os versículos, mas os marinheiros ficam apavorados e o que o texto diz é que eles vão lançar sorte para saber o que está acontecendo. Eles precisam identificar o que está acontecendo ali. Então a sorte cai sobre Jonas. E nós sabemos que a tempestade ela é reduzida e ela é produzida pelo próprio Deus por causa da desobediência de Jonas. Estou te lançando essas informações porque depois a gente vai precisar delas. Não foi Satanás que enviou a tempestade, foi o próprio Deus que enviou a tempestade por causa da desobediência de um homem, a saber, Jonas. É por isso que no versículo 4 está escrito o seguinte: o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. O que nós temos aqui, na verdade, é o oposto de Jesus. Jonas é praticamente o oposto de Jesus em toda a história. Porque se a obediência de Jesus fez com que o mar se acalmasse, a desobediência de Jonas fez com que o mar se agitasse. O sorteio, então, no versículo 7, caiu que Jonas era o culpado. E os marinheiros então interrogaram a Jonas: o que você fez? Qual é a sua identidade? Qual é o seu povo? Quem é o seu Deus? E Jonas, ele vai confessar no versículo 9, dizendo: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então aqui nós podemos ver um elemento confissionário de Jonas. Jonas ele sabia quem ele era, a quem ele servia. Mesmo fugindo, Jonas ele reconhece Deus como Criador dos céus e da terra. Jonas ele revela que a recusa dele é mais de vontade do que de conhecimento a respeito de Deus. Jonas ele conhecia Deus. Jonas ele sabia qual era a direção de Deus, mas Jonas estava claramente dizendo: mesmo conhecendo a Deus, eu vou fazer a minha vontade. E essa é a tensão entre o conhecimento a respeito de Deus e a obediência. Isso frequentemente é atacado nos comentários. Isso frequentemente é atacado não só na vida de Jonas, e nós vamos perceber isso, mas isso também é uma realidade nas nossas vidas. No capítulo 1, verso 11 ao 16, os marinheiros então vão temer o naufrágio. Eles ficam com medo, esse barco ele vai a pique. E então eles vão relutar e eles vão tentar achar uma solução. Mas Jonas ele vai sugerir o seguinte: olha, me lance no mar. E eles relutaram: não vou fazer isso, quem sabe, né, o mar passa. E aqui parece que a gente está vendo um homem corajoso. Jonas é um homem corajoso, ele está entregando a sua vida para poder salvar esses homens. Não, Jonas ele está preferindo morrer afogado no mar do que obedecer à vontade de Deus e ir pregar em Nínive.
Porque às vezes o nosso orgulho, ele é disfarçado de coragem. Já que nós estamos desobedecendo a Deus, isso não é coragem, é orgulho. Então Jonas, ele parece que voluntariamente ele se oferece como um sacrifício. Mas o que Jonas está fazendo, na verdade, é indo para o lado oposto, inclusive ao preço de pagar com a sua própria vida. Ele não está querendo salvar os outros. Na verdade, o que Jonas está fazendo é querendo condenar a cidade de Nínive. Mas ele vai, entrega a sua vida como esse sacrifício. Ele vai proteger a nação de Israel contra os ninivitas. Jonas é um cara, ele é, né? Deus, pátria e família. Esse é Jonas. Ele vai proteger a sua nação acima de qualquer coisa. Já que ele não iria convocá-los ao arrependimento. Jonas não está querendo isso. Então a obediência sacrificial de Jonas no final, de se lançar ao mar, vai contrastar com a sua relutância inicial. Aqui não é sobre alguém que é piedoso e quer salvar alguém. Aqui é sobre alguém orgulhoso que está deliberadamente desobedecendo a Deus em uma ordem específica e clara que o Senhor deu a ele. Jonas capítulo 1, verso 17, vamos acompanhar? Jonas capítulo 1, 17. E o Senhor preparou um grande peixe para engolir a Jonas, e Jonas esteve dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa história é fantástica, né? Esse grande peixe, que é um instrumento de salvação de Deus, uma providência de Deus. A estadia de Jonas ali, 3 dias e 3 noites, obviamente sugere uma simbologia messiânica que o próprio Jesus mencionou. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também é necessário que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites. E da mesma forma, como a morte não pôde deter Jesus porque não havia pecado nele, mas o cuspiu para a vida, da mesma forma nós sabemos que o grande peixe cuspiu a Jonas em terra, a fim de que Jonas, de uma forma ou de outra, pudesse cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Irmãos, o livro de Jonas ele é tremendo, apesar de ser um livro muito curioso, muito debatido pelos comentaristas. Mas eu quero aprofundar em algumas partes, a fim de que isso possa ter uma aplicabilidade para as nossas vidas. O capítulo 1, ele vai trazer sobre essa direção específica de Deus. No capítulo 2, no verso 1 e 2, diz o seguinte: Jonas está no ventre do peixe, e Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e ouvistes a minha voz. Isso aqui é uma oração numa situação extrema. Isso aqui é um símbolo de que mesmo em nosso abismo espiritual, nós podemos clamar ao Senhor. Do ventre do Sheol reforça essa ideia de que ele estava num lugar de morte. Sheol, morte. Então talvez é um abismo num domínio espiritual adverso, talvez é algo que nós não tenhamos mais o controle ou domínio, está tudo entenebrecido às nossas vistas, mas o que o texto é claro dizendo, que o Senhor respondeu a Jonas. Isso me faz lembrar do salmista, no Salmo 139, dos versos 7 ao verso 10, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, porque a tua destra me sustentará. Versículo 2, do 3 ao 7, nós temos essa experiência de Jonas, justamente do salmista que está falando aqui que ele é lançado ao abismo. Talvez na nossa leitura corriqueira a gente pensa que Jonas, imediatamente quando foi lançado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. Mas quando nós lemos nos textos, nós vamos ver que não é assim que funciona. Porque lá no capítulo 2, nos versos 3 e 7, Jonas está falando da sua experiência antes de ser engolido pelo grande peixe. Ele vai falar sobre ele ser lançado no abismo, ele vai falar sobre as águas o agitarem, ele vai falar sobre as algas ao redor da sua cabeça,
Ele vai falar de como ele desceu às raízes mais montanhosas das profundezas do mar. Jonas vai falar sobre as correntes que o envolveram. Aí depois, no final, ele vai dizer o seguinte: mas eu fui expulso da vida. Jonas estava se afogando, sendo levado pelo mar, indo para as profundezas, ele ia morrer. Até que Jonas confessa que ele reconheceu a ação de Deus, lá no versículo 6, quando ele diz o seguinte: mas quando eu estava prestes a morrer, o Senhor me fizeste voltar à vida, da sepultura, ou seja, do Sheol, o Senhor me trouxe de volta à luz. O que Jonas está fazendo aqui? É reconhecer que, assim como está no versículo 7, o pobre era levado pela sua aflição, mas o Senhor o livraste. Essa oração de Jonas ela é tremenda, porque o que ele está falando aqui é sobre um intenso salmo penitencial. Ele está falando, assim como muitos comentaristas falam, que esse paralelo de angústia com aflição, mas com esperança também no seu coração. Isso nos ensina que mesmo em meio à desobediência, o Pai continua sendo Pai. Mesmo em meio às nossas aflições, o Pai continua sendo Pai, e nós sabemos que Deus ele é um bom Pai. Lá nos versículos 8 e 9, Jonas vai dizer o seguinte: mas eu, com voz de louvor, te sacrificarei o que prometi e cumprirei. A salvação vem do Senhor. Jonas está aqui resolvendo expressar a sua gratidão. E expressando a sua gratidão, ele está agora falando sobre o sacrifício e um voto que agora ele vai cumprir. A promessa de uma fidelidade futura, já que ele não foi fiel no passado. A salvação vem do Senhor, essa declaração de Jonas, ele ainda não tinha saído da barriga do ventre do peixe. Ele ainda estava no ventre do peixe, ele está dizendo, a salvação vem do Senhor. Ou seja, o peixe é uma forma de Deus salvar a Jonas. Então isso é uma confissão teocêntrica. A salvação de fato ela não é meritocracia. A salvação ela não é por mérito humano, mas ela é um ato exclusivo de Deus. No capítulo 2, no verso 10, Jonas vai dizer o seguinte: e o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Jonas, capítulo 2, versículo 10, e o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Aqui não está dizendo que Jonas foi vomitado em Nínive, como algumas pessoas acreditam. Está falando que foi vomitado na terra. Então Deus está ordenando ao peixe e Jonas é vomitado numa porção seca. É tipo uma ressurreição simbólica. Ele está no abismo e ele é lançado para fora a fim de que ele possa cumprir a sua missão. E isso vai marcar uma conclusão de uma fase de restauração interior em Jonas e na sua recomposição para obedecer ao Senhor. E esse é o capítulo 2. No capítulo 3 nós temos uma obediência tardia, mas antes tarde do que nunca, como todos nós sabemos. Jonas capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: nós lemos no capítulo 1, dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas. E aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 3, nós temos a segunda chance de Deus para Jonas. Veio, porém, a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que te direi. Jonas, pois, se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então essa é uma repetição exclusiva da ordem de Deus, é a segunda vez. Então Deus está dando uma oportunidade a Jonas para uma nova obediência. Porque enquanto houver fôlego de vida, nós temos uma oportunidade. Então a ordem, ela é semelhante à anterior, mas agora a condição interior de Jonas mudou, ele se levantou e foi. Na primeira, ele tinha ido para o sentido oposto, totalmente extremo do que Deus tinha falado. Mas agora, depois de passar pelo abismo, depois de ser engolido por um peixe, agora ele tem uma disposição interior diferente. Agora ele se levanta e ele vai. Jonas capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Nínive era uma grande cidade diante de Deus. Para atravessar Nínive era de 3 dias a caminho.
O texto está falando, essa cidade ela era muito grande. Então essa expressão muito grande diante de Deus, não está falando que ela obedecia ao Senhor, mas que o tamanho dela era considerado grande na perspectiva divina. Ou seja, Deus valoriza tudo que está sobre o seu olhar. No capítulo 3, versículo 4, Jonas começou a entrar na cidade de dia, um dia de jornada, e pregou dizendo, olha a pregação que Jonas fez a Nínive. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. É a palavra que o Senhor entregou a Jonas. Ele não entendeu o que o Senhor estava dizendo a ele, porque o que Jonas está falando aqui a expressão subvertida Nínive vai ser colocada de cabeça para baixo. Haverá uma transformação em Nínive. Jonas estava pensando em um tipo de transformação, mas o Senhor estava pensando em outro tipo de transformação. Então ele entra nessa cidade e ele vai indicar que o Senhor em 40 dias irá subverter, mudar os alicerces daquela cidade. A previsão de 40 dias então vai ecoar, como muitas vezes o Senhor já apresentou como juízo ou castigo em outros lugares na Bíblia. Em 40 dias, Nínive será subvertida, 40 anos no deserto, 40 dias de dilúvio. É um sinal claro do juízo de Deus, mas uma convocação para que o povo possa se arrepender. No capítulo 3 de Jonas, versículos 5 ao 9, nós vamos ler que os ninivitas, eles creram em Deus. Aquilo que Jonas temia aconteceu. Os ninivitas creram em Deus, eles proclamaram jejum, eles vestiram de pano de saco, desde o grande até o pequeno, irmãos, até os animais se arrependeram. Todo mundo se arrependeu. O rei se levantou do seu trono, ele despenteou o seu cabelo, vestiu de pano de saco, proclamou um jejum, deu uma ordem, olha, se convertam com o coração e que cada um se desvie do seu mal e da violência, é o que está no versículo 8. Eles esperam que Deus mude o seu pensamento. Então o arrependimento dessa cidade, o texto não é claro dizendo que é total, mas é um arrependimento público, é um arrependimento coletivo, é um arrependimento radical. Não é uma mera mudança superficial, é de fato uma subversão daquela cidade. Deus ele pegou aquela cidade e mudou as suas estruturas, colocou aquelas pessoas de ponta cabeça. Deus mudou a mentalidade daquele povo. É por isso que a expressão mude de pensamento, ela se arrependam. Justamente, Deus anuncia o juízo, mas Ele também está disposto a mudar caso haja uma conversão. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele já sabia o que aconteceria nessa cidade. Nessa história aqui, o único que não sabia do que ia acontecer era o profeta Jonas. Aqui aparece claramente o tema da graça e da misericórdia de Deus, que existem pessoas que pensam que a graça ela está presente apenas no Novo Testamento. Irmãos, a graça é um atributo de Deus que está presente desde sempre. A graça e a misericórdia de Deus, eles estão não sobre apenas a nação de Israel, o reino do norte, ou Judá, o reino do sul. Deus está dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jonas capítulo 3, versículo 10. E viu Deus as suas obras. A obra é de quem? De Jonas, é o que o texto está dizendo. Jonas capítulo 3, versículo 10. E viu Deus as suas obras, como se converteram do seu caminho. O Senhor converteu o coração dos ninivitas, e Ele ainda está observando a sua própria obra que Ele fez no coração dos ninivitas. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Ou seja, Ele disse que haveria correção caso não houvesse arrependimento. Mas Ele também proporcionou uma oportunidade de arrependimento a fim de que o juízo não fosse estabelecido sobre aquela cidade. Então Deus, Ele vê as obras de arrependimento e Ele, entre aspas, se arrepende e não envia o juízo. É claro que o texto, quando diz que Deus se arrepende, é uma figura de linguagem, é um uso antropopático para dizer, Deus ele se arrependeu porque eu preciso explicar para vocês o ato dele não cumprir com o juízo que ele tinha dito que ele cumpriria.
Ele falou que ele ia cumprir por causa da desobediência, mas houve arrependimento, então ele também não julgou aquela nação, mas no coração de Deus ele já sabia o que aconteceria. Esse versículo, ele é central para nós entendermos essa tensão da firmeza profética com a flexibilidade divina. Nenhum profeta, nenhum homem, nenhuma mulher, quando profetiza, profere a palavra de Deus, deve querer de fato que o juízo seja derramado sobre uma nação. Então é uma firmeza profética na palavra, mas o que nós queremos no nosso coração é a flexibilidade divina. Nós não queremos a condenação da pessoa, o que nós queremos é que com a dureza da palavra, o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. É um juízo anunciado, mas o juízo ele pode recuar caso ocorra um arrependimento real, assim como nós lemos no livro de Jonas. Chegando no capítulo 4, versículo 1 e 2. Talvez você nunca leu o livro de Jonas, então estou te dando aqui um breve resumo para eu entrar onde eu quero entrar nessa manhã. Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. E Jonas ficou extremamente irado. O profeta bom. Ele prega, o povo se arrepende e o profeta fica ressentido, é o que o texto diz. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não é isto que eu dizia quando ainda estava lá na minha terra? Por isso me preveni para fugir a Tarsis, pois bem sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. É a forma dele xingar o Senhor. Eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-te e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Oh, que lista boa de ser xingado, né? Jonas revela que ele já tinha antevido a misericórdia de Deus e por isso ele não queria apregoar justiça e juízo sobre aquela nação. Talvez ele trouxe na sua mente as tradições de Êxodo capítulo 34, mas a raiva de Jonas aqui é porque o juízo de Deus não se cumpriu sobre a vida daquelas pessoas. Ele queria que Nínive fosse destruída. É como se nós pudéssemos lembrar de Jesus com os discípulos, quando eles pedem: o Senhor quer que nós oremos e desça fogo do céu? O que Jesus respondeu? Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. É uma reação impressionante do profeta. Ele lamenta que Deus não seja firme, como o seu conceito determinava. Então no capítulo 4, versículos 3 e 4, Jonas ele vai pedir a Deus assim: quer saber de uma coisa? Você não destruiu aquela cidade, então me mata. Melhor para mim é morrer do que viver. Isso aqui é um quadro psiquiátrico fortíssimo. E Deus pergunta: fazes bem em irar-te tanto? Deus está conclamando Jonas a uma reflexão sobre o que ele está fazendo. Deus ele confronta Jonas quanto à sua justiça própria, a sua ira própria, o seu padrão de como julgar as pessoas. A recusa de Jonas é: não aceito o padrão moral de Deus. Deus, desculpa, mas eu não estou gostando da forma como você está lidando com as coisas. Senhor, olha, eu até entendo, mas eu acho que o Senhor poderia aprender um pouco de administração conosco. A recusa de Jonas é: eu não aceito esse padrão moral de Deus. E o coração de Jonas resiste isso. Lá no versículo 5 e versículo 6, Jonas ele sai da cidade. A Bíblia vai dizer que ele faz uma barraca, uma cabana, e ele se assenta à sombra para ver o que vai acontecer. Ele discute com Deus, dizendo: ah, mas eu sabia que você não ia destruir essa cidade se ele se arrependesse. Mas mesmo assim ele sai e ele fica lá observando. Quem sabe aquele povo não volta a pecar e Deus não volta a destruir. Então vamos observar. Faz uma cabana. E o texto vai dizer no versículo 6 que Deus ele faz um vegetal crescer em volta de Jonas e dá uma sombra para Jonas. É uma provisão aquela planta. Deus ele revela o cuidado dele, sendo compassivo não só com o povo, mas também com Jonas, mesmo ele não tendo merecido, porque de fato sempre foi pela graça. Então, o mesmo Deus que envia o vegetal, ele também vai enviar um verme. No versículos 7 ao 10, vai enviar um verme e vai comer aquela planta em seguida. Então, um vento do Oriente, um sol escaldante vai afligir Jonas. E o que Jonas faz de novo? Ele vai desejar morrer.
Se é assim, eu prefiro que você me mate. Está muito quente, está muito difícil. Não, eu estou aqui esperando esse povo ser destruído, o Senhor não destrui, não destrói, e eu estou aqui passando essa necessidade, eu sou profeta do Senhor, sou filho de Deus, vim pregar para esse povo pagão, o Senhor derrama a sua misericórdia, mas eu estou aqui sofrendo esse calor. E no versículos 10 e 11, olha o que o Senhor pergunta a Jonas: Jonas, você tem compaixão da planta, por quem você não se esforçou para que ela nascesse. Ela nasce um dia e perece no outro. Não hei eu, o Senhor, de ter compaixão da cidade de Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir nem a mão direita da mão esquerda? A lição aqui de Deus a Jonas é clara. Jonas, ele tem compaixão de algo que ele não fez. Jonas, ele tem compaixão de algo que ele perdeu em poucas horas, ele não tinha nem relacionamento com aquilo, mas não deseja compaixão para mais de 120 mil pessoas, incluindo os animais. E Deus, ele vai argumentar contra Jonas, dizendo: você se simpatiza até com a planta? Profeta do Senhor? Filho de Deus? Você se simpatiza com a planta? Mas Ele, que é o Criador, não vai cuidar de uma cidade pecadora? E vai finalizar essa declaração, que é uma declaração teológica. Vai falar assim, olha, lá no versículo 11, vai reforçar que o alcance da compaixão divina vai além das nossas demagogias, vai além da nossa espiritualidade forçada, vai além daquilo que nós planejamos. E aqui é uma síntese teológica que nós podemos ver no livro de Jonas, porque nós temos uma ordem clara de Deus. Deus chama Jonas a pregar, e não é arbitrariamente, porque o pecado de Nínive havia subido até a sua face. O nível de iniquidade de Nínive estava já no topo. A ordem divina revela que Deus, ele é ativo no mundo. Deus, ele julga o pecado, mas ele também propõe misericórdia. E nós temos a resposta humana, a desobediência humana. Jonas insiste em fugir, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo lidando com Deus, mesmo tendo relacionamento com Deus. A desobediência implica essa tensão, ou seja, a desobediência de alguém que conhece a Deus sempre vai gerar tempestades espirituais. O caminho, ele vai se encarecer quando nós fugimos de Deus. E isso é o que o livro de Jonas nos ensina. Em vez de seguir o caminho reto, em vez de obedecer, Jonas, ele vai experimentar tempestades. Jonas, ele vai experimentar risco de morte. Jonas, ele vai experimentar humilhação. Jonas, ele vai experimentar sofrimento. Passou pelo ventre do peixe. Em meio àquilo que o Senhor estava dizendo, apesar do peixe ser um meio de salvação por Deus, porque Deus é misericordioso, nós vamos ver que Jonas, já que obedeceu opostamente, ir contra o que o Senhor estava dizendo, e atravessou todas as regiões interiores, entre Nínive e a costa mediterrânea, quando o texto vai dizer o seguinte, olha, e o grande peixe, ele cuspiu Jonas em terra seca. Se você tiver curiosidade, chega em casa e olha no mapa do Oriente Médio. A menor distância de Nínive para uma costa do mar Mediterrâneo é de 560 quilômetros. E talvez você estava achando que a baleia, o grande peixe cuspiu assim, ó, olha, o passeio de Nínive. Obrigado, Senhor, me deu uma carona. No mínimo, 560 quilômetros. Então, nós temos aqui, nessa reconstrução geográfica do Oriente Médio, sugerindo que essa jornada, ela foi absurda, já que ele teve que passar por deserto, já que ele teve que passar por monte, já que ele teve que passar por perigos noturnos, por pessoas que o queriam matar, ou seja, uma jornada muito mais longa, muito mais difícil de alguém que apenas deveria ter saído e ido direto para Nínive. Porque a nossa desobediência para com Deus, ela não encurta caminho, ela apenas dificulta o nosso caminho. A fuga apenas deixou mais caro a obediência.
A nossa desobediência, ela não encurta o nosso caminho. A nossa desobediência para com Deus, ela apenas dificulta o nosso caminho. A restauração desse chamado, que logicamente Deus não abandonou o profeta, mas ele ouve a oração do profeta no ventre do peixe, e traz a terra seca, envia novamente com a mesma ordem, ou seja, Deus está dizendo, quem mudou foi você. A minha ordem é a mesma desde o começo. E talvez nós estamos na expectativa de Deus ficar dando direção nova, e a gente não obedeceu nem a primeira. E estamos desobedecendo, estamos passando por tantas coisas achando que não, isso aí é o Satanás. Não, é você mesmo. Deus, eu preciso de uma nova direção, uma nova orientação, e Ele está dizendo, obedece a primeira. Não obedeceu nem a primeira. A graça divina, ela encontra o arrependimento humano e restaura Jonas para a missão. Assim que Jonas obedece a primeira direção, Deus restaura a missão. E esse lamento diante da graça, para quem esperava o juízo, ele é terrível. A reação de Jonas aqui no capítulo 4 é realmente o ápice da tensão desse livro. Porque ele queria que em meio à obediência dele, ele queria que Deus agisse com severidade contra os ninivitas. Mas Deus preferiu perdoar. O conflito entre justiça e misericórdia vai se manifestar no lamento que nós lemos aqui do profeta. E essa cena é poderosa para o nosso tempo, porque quantos de nós, muitos cristãos hoje, têm a dificuldade de aceitar que Deus possa ter misericórdia dos nossos inimigos? Porque normalmente é assim, graça para mim e lei para o outro. Nós temos dificuldade de aceitar que Deus ele pode salvar aqueles que nós consideramos podres, ou aqueles que nós consideramos indignos. Assim como o fariseu, Senhor, obrigado porque eu subi neste lugar e o Senhor me escuta. Não sou como esse publicano, cachorro. E muitas vezes nos nossos relacionamentos o Senhor está nos tolerando e amando os nossos inimigos. A compaixão divina, ela é proporcional ao próprio caráter de Deus, não aos nossos juízos parciais. Deus, ele não pensa como nós pensamos, irmãos. Então a gente precisa discernir qual que é o chamado de Deus para a nossa vida de forma imediata. Porque muitas vezes nós recebemos convicções e convocações do Senhor, e essas convocações sempre nos desafiam. Porque se fosse para te deixar no mesmo lugar, o Senhor não te convocava. Se fosse para nos deixar no nosso conforto, o Senhor não nos daria uma direção. Olha a direção do Senhor para Abraão. Sai daí onde você está e vai para um lugar aí que depois a gente descobre. Versão mineira da palavra, é assim que funciona. Sai daí onde você está e vai para onde eu vou te mandar. Para onde? Então, convocação e convicção que nós recebemos, elas nos desafiam. Ou seja, no nosso serviço, missão, evangelismo, reconciliação. Agora, se nós resistirmos, nós entraremos em conflito com o próprio Deus. Nós entraremos em conflito com o próximo, mas nós também entraremos num conflito interno. E isso vai gerar em nós desgaste espiritual, atrasos. Fugir de Deus hoje cada um vai analisar a sua própria vida, mas pode ser evitar um ministério. Fugir de Deus pode ser ignorar a voz de consolo. Fugir de Deus pode ser ignorar uma disciplina do Senhor numa área que você está precisando. Fugir do Senhor pode ser rejeitar trajetos que o Senhor claramente já te deu. E aí começa a surgir tempestades e a gente está colocando a culpa no Satanás, dizendo, nossa, mas o inimigo está furioso. Mas quem manda a tempestade é o Senhor por causa da desobediência de Jonas. Porque nós cantamos que nós queremos ser como Cristo, mas nós desobedecemos o tempo todo. O Senhor acalmou o mar por causa da sua obediência. Jonas enfureceu o mar por causa da sua
desobediência. E quem manda o vento é o Senhor. Porque é o Senhor que tem poder de dizer, vento, aquieta-te. Mas é Ele também que tem o poder de dizer, vento, faça uma tempestade. E quem somos nós para poder dizer ao Senhor como Ele faz todas as coisas? Na verdade, é Ele quem pode dizer para nós como nós devemos agir. E o que Deus requer é obediência, não sacrifício. Então, primeira coisa, você precisa discernir, e não só discernir, mas obedecer o chamado de Deus de forma efetiva. Reconhecer que Deus persegue nossa restauração, mesmo quando nós estamos no abismo. Irmãos, Jonas, antes de entrar no ventre do peixe, ele passou pelo mar. Mas mesmo quando nós estamos no mar, o Senhor, Ele manda um livramento. O problema é que muitas vezes o livramento que Ele manda não é o que a gente quer. Porque o ventre do peixe aqui, a gente pode fazer uma análise assim, pode ser uma crise moral, pode ser um pecado oculto, pode ser uma depressão, pode ser falhas. O que nós precisamos entender é que da morte o Senhor já te livrou. Talvez você não está no lugar que você gostaria de estar. Talvez você não está na situação que você gostaria de estar. Mas o que nós já sabemos é que do império das trevas Ele já nos libertou e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Morrer nós não vamos, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então talvez onde você está agora é no ventre do peixe, que não é o lugar ideal. Mas o que o texto vai dizer é o seguinte, mesmo nesse lugar, o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos responde, Ele nos restaura. Onde há clamor sincero, também há inclinação dos ouvidos do Senhor. É uma oração de penitência mesmo, onde nós confessamos as nossas mazelas e que são vias de restauração à comunhão de Deus, mesmo em meio às nossas falhas. Porque tem muitos que pensam, eu estou falhando, eu não vou orar ao Senhor, porque o Senhor não vai me escutar. Eu estou nessa situação de crise moral, pecado oculto, ou depressão, ou falhas, o Senhor não vai me escutar. Sabe por quê que nós pensamos dessa forma? Porque nós temos a mesma coisa que Jonas tem no coração dele, justiça própria. Você continua achando que é pelo muito fazer. Você continua achando que é pela sua competência, você continua achando que é pelo seu resultado, enquanto Deus Ele nos escuta pelo sangue de Cristo que foi derramado sobre as nossas vidas. Deus nos escuta porque nós fomos inseridos em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, o Filho de Deus, e Ele sim se inclina os seus ouvidos a nosso favor, mas realmente não é por nós, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo é por Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender que mesmo em meio às nossas falhas, Deus Ele escolhe nos escutar e restaurar o nosso coração quando nós o procuramos de todo o coração. É por isso que a Bíblia diz, olha, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. É a integralidade do nosso ser. Entenda, a misericórdia do Senhor, ela está sobre nós. Mas ela também está sobre outras pessoas. Assim como Jonas ficou irritado ao ver Nínive perdoado, nós também podemos ficar muitas vezes incomodados quando nós vemos que Deus está abençoando aqueles que nós consideramos indignos. Deus está abençoando aquele meu inimigo? Deus está abençoando aquela pessoa que é injusta? Deus está abençoando, olha o que aquela pessoa fez comigo, Senhor. Não é possível que o Senhor vai fazer isso. O Senhor não viu o que Ele fez comigo? O Senhor não viu? Eles invadiram Israel, a tua nação, deportaram mais de 27 mil pessoas, profanaram o templo,
encheram de estrangeiros e deuses pagãos. O Senhor não está vendo essas coisas? E é por isso que muitas vezes a nossa relação tem sido, é graça para mim, holy, mas é juízo para ele. Eu quero que o Senhor derrame a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O irmão não te cumprimenta no culto, você fala, pecador miserável, fogo. Senhor, mande fogo sobre essa pessoa. É por isso que Cristo, ele vai começar o princípio dizendo o seguinte: então, amar amigo é fácil, eu quero que vocês amem os seus inimigos. Já vamos começar pela base, para não ter nem discussão. Ah, o fulano é meu amigo, ponto, ame ele. E não é um amor passivo, é um amor ativo. Ah, eu não gosto do fulano. Beleza, ama ele então. Palavras do nosso Senhor. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Então nós precisamos valorizar o juízo profético, mas também entender que o juízo profético e a graça, elas coexistem em Deus. Porque os dois são atributos de Deus. Paulo vai dizer o seguinte: considerai a bondade e a severidade de Deus. É a graça de Deus com o juízo profético. E em muitos casos, esses alertas proféticos, eles são para convocação ao arrependimento. Olha os profetas do Antigo Testamento, é sempre uma convocação. Se vocês me ouvirem, se vocês se arrependerem, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. O que Deus ele quer é o arrependimento do coração, mas nós estamos achando que, Senhor, quer que peçamos que caia fogo do céu? Talvez o que eles estavam olhando era para Elias, mas não entenderam nem o que Elias fez. Então Deus ele pode anunciar o juízo, mas o Senhor ele também pode estar disposto a perdoar se houver uma mudança genuína, porque não há ninguém que possa colocar o Senhor num tribunal e questioná-lo a forma como ele faz as coisas. Então isso nos ensina uma moderação. Moderação nos nossos julgamentos precipitados. A gente deve falar a verdade? Sim. Mas nós também devemos deixar espaço para que a misericórdia do Senhor reine sobre os corações. E mais do que isso, nós precisamos aceitar que seguir a Deus pode ser muito mais difícil do que parece. Porque esse evangelho hoje está muito enralecido. A obediência pode enfrentar oposição, dor, críticas, sacrifício. O caminho de Jonas até Nínive foi árduo. Ele mesmo experimentou amargura no final. Claro que por causa da sua desobediência, mas o sofrimento, ele faz parte da vida do desobediente, mas também do obediente, para conduzir a missão e ao crescimento espiritual. Então o que nós precisamos fazer? Cultivar um coração de compaixão, assim como o Senhor é compassivo. Estava conversando esses dias com algumas pessoas e eu disse, nós não devemos fazer porque nós amamos o nosso irmão, simplesmente. Porque a hora de você parar de amar o seu irmão, você deixa de fazer. Nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. Nós servimos a igreja porque nós amamos ao Senhor. Nós obedecemos os seus estatutos porque nós amamos ao Senhor. E amar ao Senhor é incondicional, porque não há variação, não há sombra de variação no caráter de Deus. Ele não vai mudar. O que o texto está dizendo é, Jonas, você mudou. E talvez Jonas, na verdade, nem foi lá grande coisa, porque enquanto Jonas estava profetizando que Deus abençoaria o rei, o profeta Amós estava dizendo, não. Desdisse tudo que Jonas falou. Então a nossa visão missiológica, missionária, ela não pode ser uma visão vingativa, ao ponto de excluir pessoas. E eu estou falando do começo de dentro da comunidade para fora. Porque muitas vezes essa visão missionária ela é muito mais vingativa, dizendo, eu vou pregar o evangelho para que Deus possa destruir esse povo.
Não, o que nós devemos é motivar o nosso coração para a compaixão de Deus. Esse contexto polarizado, nós conseguimos enxergar isso. Ah, o fulano é da esquerda, fogo nele. Não, fulano é da direita, fogo nesse desgraçado. O que aconteceria se no aeroporto nós víssemos Jesus saindo do helicóptero de alguém que estava presente nas piores crises da nossa nação? O que você faria? Hein, Jonas? Você ia tentar ensinar a Jesus como fazer o trabalho dele? Jesus, esse aí não é possível. Você não sabe que esse aí roubou milhões? Senhor, vamos rever o seu ministério aqui. Contextos polarizados, social, político, teológico. O livro de Jonas nos lembra que a misericórdia de Deus rompe as nossas fronteiras de antipatia. Ah, eu não gosto. E daí? Obedece. As perguntas de Deus aqui, na verdade, elas são endereçadas não só para um homem chamado Jonas, mas elas são endereçadas para todo mundo que está lendo e ouvindo esse texto. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você aceita o fato de Deus amar o seu inimigo? Você se regozija de ver bênção sobre aqueles que te feriram? Você aceita o fato de que a misericórdia de Deus, que superabundou sobre o seu pecado, também pode superabundar sobre a vida de qualquer pessoa? Você acredita que um pedófilo, estuprador, se entrar nessa igreja e se arrepender, que a graça de Deus alcança a vida dessa pessoa? Porque isso fere o nosso padrão moral. Então talvez nós estamos lendo o livro de Jonas achando que está falando sobre Jonas, e ele está falando sobre você. Ele está falando sobre o Jonas que habita dentro de todos nós. Você aceita o fato de que Deus ele pode abençoar o seu inimigo, inclusive mais do que você? Porque, como eu disse, talvez na nossa relação de espiritualidade ou falsa espiritualidade, Deus está nos tolerando e amando os nossos inimigos. Isso fere o nosso coração. Então esse livro contém, na verdade, um espelho para quem lê. Esse é o papel do livro de Jonas. Em Jonas nós vemos as piores partes do nosso próprio caráter, só que ampliado. É o Senhor nos dando convocações e direções específicas. Nós, com clareza do que Ele está falando, deliberadamente escolhemos desobedecer. Quando nós desobedecemos, nós ainda culpamos ao Satanás por tudo que está acontecendo. Porque Satanás é fácil você culpar ele, tudo já de ruim já é ele mesmo. Agora, tratar caráter, assumir as nossas dependências, mazelas, pecados ocultos, vamos colocar na conta do capiroto. Mas quando nós lemos o livro de Jonas, o Espírito Santo ele vai trazendo às claras o nosso coração, dizendo: troca o nome de Jonas e coloca o seu, porque você é Jonas. Eu sou Jonas. Nós vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, e isso deveria gerar uma humildade no nosso coração, irmãos. E também uma gratidão, porque mesmo sendo imperfeitos, o Senhor continua nos ouvindo. Seja num lugar de morte, ou seja no ventre de um peixe, ou seja numa caminhada árdua, depois de continuar ou obedecer uma missão que já tinha sido dada anteriormente, o Senhor continua nos ouvindo. E graças a Deus que Ele não toma os dons que Ele nos dá. Os dons são irrevogáveis. Ele dá uma direção e Ele diga: vá. Não é porque você desobedece que Ele muda o que Ele está falando, mas muda o seu caminho. Existe uma música que eu gosto muito, e no meio dessa música tem uma poesia,
E essa poesia, o autor fala o seguinte: olha, o caminho muda, mas também muda o caminhante. Talvez você está sendo mudado para um coração duro por causa do seu caminho que está sendo mudado por causa da sua desobediência. E com isso tem nos afastado do Senhor, nos afastado dos irmãos, nos afastado da comunhão, nos afastado de viver de acordo com o que Deus propôs desde o início. Pregai o evangelho a toda criatura, ame os seus inimigos, convivam com seus irmãos. Isso deve gerar uma humildade no nosso coração. E que nós possamos fazer uma análise de qual parte Jonas tem dominado o nosso coração. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude. Então essa estranha história aqui na Bíblia, ela se torna realmente a mensagem do Evangelho. Deus, Ele é sensacional. Porque essa mensagem, ela se torna uma boa notícia quando nós entendemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. E esse livro apresenta um desafio central à nossa própria vida. Porque muitas vezes nós somos mais empáticos com coisas e até com animais do que com pessoas. O livro de Jonas, ele começa com a palavra do Senhor, mas ele também termina no capítulo 4 com a palavra do Senhor. Então Jonas, ele não tem o poder nem do início da história, mas Jonas também não tem o poder do final da história. O que isso significa? A vontade de Deus vai se cumprir independente daquilo que você acha. A questão é se você quer ser participante de uma jornada que Deus já estabeleceu. Porque as nossas falhas não vão mudar o caráter de Deus e muito menos a vontade do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e Ele é fiel. Existe uma obra que está sendo feita em nós, mas existe uma obra que está sendo feita fora dessa igreja. E nós precisamos ser humildes o suficiente para poder reconhecer isso. Mas como Jonas, nós queremos brigar por aquilo que é nosso, pela nossa nação, pela nossa bandeira. Esse aqui é o meu ideal, Senhor, e acha que é até espírito de piedade, se necessário for me mate, mas eu não vou te obedecer. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas. Porque esse livro é um livro, no mínimo, curioso. As pessoas debatem tanto se o peixe existiu, se o peixe não existiu, se Jonas existiu, se Jonas não existiu, mas eles esquecem de que o texto está falando é: Deus é soberano sobre a sua desobediência. Então reflita nessa manhã. Talvez esse caminho árduo que você está trilhando, talvez essas montanhas e desertos de mais de 560 quilômetros que você está caminhando, é só um percurso a mais que você está colocando na sua jornada por causa da sua desobediência. Mas no final de todas as coisas, a palavra do Senhor continua a mesma. Deus é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento nessa manhã, a fim de que nós possamos entender que, de fato, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas isso não é sobre você, isso é sobre Deus. Amém? Fique de pé nessa manhã, vamos orar.